O último dia desta era é o dia da ressurreição. Isso soa, já para começarmos a refletir sobre essa verdade tão poderosa, isso soa como um paralelo do Gênesis. Porque quando nós olhamos para o relato da criação no Gênesis, nós vemos que ao final do sexto dia, Deus cria a raça humana. Lá no Gênesis, nós poderíamos no final do sexto dia dizer: enfim surge a raça humana. O final da criação, o último dia da criação, o final do sexto dia, alguém poderia dizer, diga comigo, enfim surge a raça humana. Mas em paralelo, quando nós olhamos para o último dia desta era, alguém também poderia dizer algo como, enfim ressurge a raça humana. O último dia desta era é o dia da ressurreição. Jesus disse categoricamente em João capítulo 6, 38 a 40, anote aí, que o último dia desta era será o dia da ressurreição dos salvos. Porque eu desci do céu, palavras do Senhor, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Almeida Revista e Corrigida é essa versão. Esse mesmo texto, João 6, de 38 a 40, na tradução de Portugal, diz: eu vim do céu para fazer a vontade de Deus que me enviou e não a minha. E a vontade de Deus é essa: que eu não perca nenhum só daqueles que Ele me deu, antes os faça viver de novo para a vida eterna no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, para que lhe torne a dar vida no último dia. Graças a Deus, Jesus facilitou para nós a interpretação do texto, por não utilizar a expressão no plural. Se ele dissesse últimos dias, a gente estava enrolado. Porque o autor aos Hebreus diz que na cruz do Calvário se iniciaram os últimos dias. Mas Jesus não diz em momento algum no plural, é no singular mesmo. É o dia final. É o desfecho desta era. É a conclusão dessa história como nós a conhecemos. Finaliza no dizer de Cristo com a ressurreição. Interessante que esse é o mesmo entendimento, por exemplo, de Marta. Marta, irmã de Lázaro, lá na ressurreição de Lázaro, ela vai dizer isso exatamente para Jesus. Jesus não a rebate, mas apenas acrescenta mais um conceito. E a gente vai ver esse texto, João capítulo 11, de 23 a 26. João 11, de 23 a 26. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Quem era o irmão de Marta? Lázaro. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, aleluia, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? A resposta de Cristo a Marta expõe uma verdade tremenda, que Jesus é, esse é o título de Cristo, Jesus é diga, Senhor da ressurreição e da vida. Presta atenção que ressurreição está antes de vida.
A gente vai entender por quê. Jesus está dizendo para Marta: eu sou. Primeiro, é a vida. Se Ele quiser que alguém ressuscite naquela hora, assim será. Se Ele quiser que a pessoa ressuscite no último dia, assim será. Em Cristo, espírito e corpo revivem. Ressuscitando agora, ou ressuscitando no último dia, não altera. A essência é a seguinte: isso acontece por meio de Jesus, o Senhor da ressurreição. Agora, por que ele diz primeiro ressurreição? Vejam que o Filho do Homem veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Essencialmente, o ministério de Jesus é mesmo fazer o homem reviver, ressuscitar. A visão de Cristo é de que a coisa mais urgente é tirar o homem da morte na qual ele já está. O homem já está morto no pecado. E Jesus vem resgatar, vem buscar e salvar aquele que se havia perdido, vem destruir as obras do diabo, vem fazer o homem reviver, ressuscitar. Paulo vai dizer, interessante, Paulo vai dizer que a grande necessidade da raça humana é a ressurreição espiritual. Os homens precisam reviver. O Apocalipse vai chamar isso, daqui a pouco a gente vai ver esse conceito de primeira ressurreição. Romanos 7, versos 9 a 11. E eu, diz Paulo, há algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento reviveu o pecado e eu morri. Verso 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Eu morri, o pecado me assassinou. Efésios 2, verso 1, Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Deus nos alcançou na nossa morte. Ninguém diga: eu estava com a minha vida boa, mas aí entrou Jesus e ela ficou melhor. Esta semana uma pessoa parou lá em casa, ela está afastada, e eu disse: aí, como é que está você? E ela disse: pastor, eu estou me levantando. E eu perguntei: você está buscando o Senhor? E ela disse: eu entendi. Quando ela falou para mim: eu estou me levantando por causa do emprego. Eu estou me levantando, pastor. E eu perguntei: você está buscando ao Senhor? E ela disse: não. Eu disse: então você não está se levantando, você está se enganando. Porque a Bíblia diz, disse para ela, porque a Bíblia diz: tirou-me de um poço de lama, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Quem tira o homem do buraco é Jesus. Ninguém sem Jesus está se levantando. Você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar com fama, você pode estar fazendo um monte de coisa, não está se levantando. Ninguém se levanta sem Cristo. Isso não existe. Disse para ele: você não está se levantando, não. Não se ilude, ele está no buraco. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Colossenses 2, verso 13.
E quando vós estáveis mortos, diga comigo, mortos, nos pecados. Cadê a igreja? Diga, mortos nos pecados. Aí Paulo continua dizendo, Colossenses 2, verso 13: e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, aquilo que estava sobrando não tinha sido tirado da carne de vocês, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quem saiu da morte, saiu porque foi perdoado, saiu porque a graça de Deus alcançou, apagou os pecados, não há mais lembrança desses pecados. É nova vida, é nova história, é sangue de Jesus lavando os nossos pecados, amém, amados? Aleluia. Paulo vai sinonimizar com todas as letras, primeira ressurreição e nascimento espiritual ou novo nascimento. É preciso definir isso aqui agora para a gente poder entender a mensagem no final. Colossenses 2, versos 12 e 13. Então a gente vai reler o 13 e ler também o 12 agora. Colossenses 2, versos 12 e 13. Sepultados com ele no batismo, nele também, agora diga assim comigo, ressuscitastes. Aleluia. Ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ainda Colossenses capítulo 3, capítulo seguinte, versos 1 a 4, veja o que Paulo vai dizer. Portanto, se, diga comigo, se não, vocês não falaram se, digam comigo, se já ressuscitastes com Cristo. Ou seja, Paulo diz que aquele que está em Cristo ressuscitou. Portanto, vou repetir, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para o velho, né? Ressurretos com Cristo, mortos para o velho homem. Já estáis mortos e a vossa vida, e nós vamos ver isso daqui a pouco, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Quantos aqui amam o Senhor? Então você vai ter muito motivo para dar glória ao Senhor até o fim dessa mensagem. Eu estou na página 2. Nós só temos 10 páginas pela frente. A ressurreição obedece a um princípio espiritual. Preste muita atenção nisso. A ressurreição obedece ao princípio de a terra ter sido dada ao terroso. Adão literalmente significa terroso. Aquele que é feito de terra. A ressurreição, vou repetir e avançar nessa ideia. A ressurreição obedece ao princípio de a terra ter sido dada ao terroso e à sua descendência, ou seja, aos terrosos, aos feitos de terra. É claro, nós sabemos que o homem e a terra têm a mesma constituição. Aliás, a ciência moderna diz isso. A Bíblia já diz isso há milhares de anos. A constituição, a composição da carne humana, do corpo humano, é a mesma.
em termos de minerais, é a mesma. Nosso corpo tem prata, nosso corpo tem ouro, nosso corpo tem tungstênio, nosso corpo tem cobre, nosso corpo tem de tudo. Tem ferro, tem tudo isso. Nós temos a mesma natureza física que a terra possui. Jesus, quando vem ao mundo para resgatar o governo para Deus o Pai, ele não vem como um verbo desencarnado, mas ele vem como verbo encarnado. Jesus vem em forma de terroso. Porque se por um lado a Bíblia vai dizer que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, de outro, somente carne e sangue, porque tem a mesma constituição da terra, podem governá-la. Interessante que os demônios têm também esse entendimento. Eles sabem que somente carne e sangue, somente aquilo que deriva da terra, que tem ponto em comum com a terra, pode governar a terra. Jesus vai dizer que os demônios precisam de corpos, por meio dos quais eles estabelecem a maldade deles na terra. Quando saem de um corpo, ficam vagando em busca de um novo corpo. Eles sabem do princípio da empatia. O que governa a terra é a própria terra, ou é ser que tem ponto em comum com a terra. Salmo 115, verso 15. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Na Nova Versão Internacional. O princípio, em resumo, é o seguinte: na sua soberania, Deus decidiu governar cada realidade de tudo que existe. E aqui o tudo, não estou falando apenas do mundo material, não estou falando apenas daquilo que é visível, estou falando do invisível e do visível. Deus decidiu, na sua soberania, governar cada realidade que existe, usando seres que de algum modo compartilham a mesma natureza daquela realidade. Seres físicos governam então o mundo físico. Seres espirituais governam, portanto, o mundo espiritual. Assim é. Deus, contudo, governa todas as coisas. Preste atenção que eu disse que Deus decidiu, na sua soberania, governar todas as esferas por meio de, ou seja, no final das contas, quem governa é o Senhor. Por meio de seres que mantenham afinidade, tenham pontos em comum com aquilo que governam, tenham uma essência similar. Deus governa o homem, que governa a terra. Então Deus governa a terra por meio do homem, que traz ao mesmo tempo a imagem de Deus e a imagem da terra. A imagem de Deus por dentro, a imagem da terra por fora. A dupla natureza do homem é a conexão de Deus com a terra e da terra com Deus. Isso lembra um conceito chamado sacerdócio. Por isso que o sacerdote perfeito é o sumo sacerdote que mantém ponto comum com os dois mundos. Quem é ele? Jesus. Esse é o princípio divino que eu poderia chamar de empatia, operante no sacerdócio e operante especialmente no sacerdócio de Cristo, porque os sacerdotes levitas apenas usavam figuras das coisas celestiais nas suas vestes, como vimos domingo passado, no templo em que eles entravam, como vimos no domingo passado, figuras do celestial. Quem está entendendo, diga amém. Jesus, além de ter
a imagem de Deus como homem, é de fato o Filho único do Pai. Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém e agora eu quero usar com vocês, citar com vocês a expressão chave que aparece aqui. Diga, como nós. Empatia. Porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. A ressurreição, portanto, no último dia, nos fala de um homem, de uma raça humana, sendo revitalizada por Deus, e daqui a pouco a gente vai ver isso em detalhes, recebendo em si a própria glória de Deus, sendo inundada com essa glória, manifestando Deus de uma forma espetacular na criação. Antes de falar mais detidamente sobre essas coisas, vamos ver um outro conceito, que é o seguinte: quando Cristo vier no último dia da ressurreição dos mortos, Ele cobrirá todo o mundo visível, assim como a glória de Deus cobre, e vimos isso no domingo passado e em outros domingos, cobre toda a cidade santa. Jesus, na sua vinda, cobrirá com a sua glória tudo aquilo que é visível. A glória de Cristo, o brilho da sua presença, cobrirá tudo que se vê, tal qual acontece com a cidade santa. Mas há uma sensível diferença. Antes de falar dessa sensível diferença, vamos para Apocalipse 21, verso 23. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua luz. Amados, a sensível diferença, isso aqui talvez não dê para a gente dar muito glória não. A sensível diferença, preste atenção, entre a glória de Cristo que cobre a cidade santa, que é símbolo da própria igreja, e a glória de Cristo cobrindo todo o universo visível no último dia, é a seguinte: a sensível diferença é a seguinte: a terra será, e a criação visível será purificada por essa luz, mas essa luz virá com fogo. É o fogo da presença de Yeshua. Guarde isso. A terra será purificada com fogo. Essa expressão, não toca não. Essa expressão que nós conhecemos muito bem, como um relâmpago que sai do leste ou oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do. Essa expressão não é tão poética quanto se imagina. Se nós compararmos esse verso com o seu contexto, e se compararmos essa afirmação do próprio Senhor Jesus com o que os apóstolos vão dizer sobre esse momento, sobre essa manifestação, nós vamos entender que é em labaredas de fogo, lambendo tudo. Isso é um incêndio, purificando toda a criação. É o clarão do juízo dos ímpios, da purificação da terra. Não é um espetáculo de luzes. Lucas 17, 24, esse verso.
Porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Agora vamos para o contexto desse texto. Lucas 17, versos 24 a 30. Olha o contexto, presta atenção. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Presta atenção nessa expressão. Fez o que com eles? Os consumiu. Verso 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quando ele aparecer como um relâmpago, assim será. Ah, que luz bonita no céu. Não é disso que Jesus está falando. Nunca foi isso que a Bíblia falou. Interessante que Paulo entendeu. Ele pegou exatamente o que Jesus estava dizendo. Podem voltar os instrumentos. Obrigado. Segundo aos Tessalonicenses 1, de 7 a 10, Paulo captou o que Jesus estava falando. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Verso 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos no dia da volta e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. O dia da ressurreição. Paulo diz: o último dia Jesus virá. E eu entendo, Paulo diz, eu entendo, meus irmãos de Tessalônica, que o Senhor anunciou aos primeiros discípulos e que o nosso irmão Mateus registrou, eu entendo que o que Jesus está dizendo, que Lucas registrou, eu digo, é que ele virá em labaredas de fogo, lambendo tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é material, como um relâmpago. Será algo inescapável. O último dia, portanto, além de ser o dia da é também o dia do juízo. É o dia do juízo dos ímpios e da purificação da terra. Diga comigo: o dia da ressurreição dos mortos, o dia do juízo dos ímpios, o dia da purificação da terra. Nós precisamos nos lembrar. Gostaria que você internalizasse esse conceito. Na cruz de Jesus Cristo, uma das coisas que ele recebe no seu corpo é uma coroa de quê? Espinhos. A Bíblia está dizendo para nós que aquela maldição lá do Gênesis: maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus tomou sobre si essa maldição. A
a maldição da terra, ele tomou sobre si no seu corpo, ele assumiu. Jesus, além disso, o sangue dele foi derramado sobre a terra. Então, por pelo menos duas formas evidentes, a Bíblia está deixando claro para nós que é intenção da terra, do Senhor nosso Deus, redimir a terra. Deus não planejou acabar com a terra, presta atenção, hein? Se assim fosse, não faria sentido algum Jesus receber nenhum sentido. Isso teria sido vão. Cristo recebe a coroa de espinhos, Cristo derrama seu sangue sobre a terra, portanto, para a purificação total dela, basta que o fogo de Cristo caia sobre ela e elimine da terra e da criação tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que é mal. A terra não necessita, glória a Deus, está sendo gravado, a terra não necessita ser destruída. E na verdade não pode sê-lo, porque a coroa de espinhos e o sangue derramado sobre ela teriam sido em vão. A terra precisa ser purificada com fogo. E por isso o último dia é também, além do dia da ressurreição, o dia do juízo dos ímpios e o dia da purificação da criação ou da terra. João 12, versos 44 a 48, Jesus vai dizer que o último dia é dia de julgamento. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir a minha palavra e não crer, as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Só que a palavra dele permanece. Então veja lá, verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, a palavra que se tornou conhecida e que inclusive está registrada, essa o há de julgar no último dia. No ministério terreno ele não estava para julgar, ele veio para salvar. Mas a palavra que ele liberou, essa mesma palavra que não passa e jamais passará, permanece de pé até o último dia, e no último dia, quem a rejeitou é julgado por ela. Eu estava olhando para essa realidade do dia do juízo. O que Cristo fala sobre o dia do juízo, o que Paulo fala sobre o dia do juízo, o que Pedro vai dizer na segunda carta, texto por demais conhecido, daqui a pouco vamos ler, os elementos ardentes se desfarão. O que os apóstolos, o que o Senhor fala, o que todos eles, o que o Novo Testamento fala sobre o dia do juízo. O Espírito Santo começou a me levar para um paralelo que se chama Monte Sinai. Há duas tábuas importantíssimas que foram entregues a Moisés no Monte Sinai, que elas continham os 10 mandamentos. Vamos ver o contexto em que essas tábuas são entregues a Moisés. Vamos ver o paralelo do dia do juízo lá com o Sinai. Êxodo capítulo 19, versos 10 a 20. Quando o Senhor descer sobre a terra como juiz, antes de ler o texto, ocorrerá algo semelhante ao que ocorreu quando o Senhor desceu sobre o Monte Sinai.
só que numa proporção muito maior. Vamos agora ao texto, Êxodo 19, de 10 a 20. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Diga: o Senhor descerá sobre o monte Sinai. É isso que o Senhor está dizendo agora para Moisés: eu vou descer sobre o monte Sinai. Verso 15 de Êxodo 19. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis a mulher, não tenhais relações sexuais. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, olha lá, houve, vamos lá, trovões e relâmpagos, e o Senhor, por meio de Moisés vai relatando: houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, diga, escuridão, e um sonido de buzina muito forte. A versão de Portugal diz: um longo e pesado toque de trombeta, como de uma grande trompa. E olha o que o texto vai dizer: de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. As pessoas saíram do acampamento, foram para relativamente perto do monte Sinai, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, soltava fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina, versão de Portugal, um som da trompa, ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Era muito som, gente. Era um som da trombeta crescendo, 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 uma coisa ensurdecedora. Era um monte tremendo, era fumaça saindo, era fogo no monte, no meio, envolvendo o fogo, uma nuvem muito escura, Deus falando em voz alta com Moisés. Era uma cena aterrorizante. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. Diga comigo: e Moisés subiu. Você subiria? E Moisés vai. Se nós continuássemos a leitura, veríamos que o povo está apavorado. O povo diz: Moisés, nós não temos nenhuma condição de falar com Deus. E Deus diz para Moisés: diga para o povo não chegar nem perto, demarque os limites de até onde o povo pode chegar, e quem passar do limite, que seja morto ou por apedrejamento ou por flechada, inclusive o animal que chegar perto. Vocês não vão tocar na pessoa. Olha só, vocês vão matar à distância. Uma cena terrível. Esse texto, se for comparado com o que Pedro, Paulo, os demais textos sobre o último dia dizem, a gente vai ver que é uma similaridade enorme. Eu, francamente, e depois lendo o texto aos Hebreus, a minha impressão ficou confirmada. Francamente, olhando para o que os apóstolos falam sobre o último dia, começar a ler o texto e dizer: meu Deus, eles estão tendo Sinai em mente, só pode ser. Eles estão com o relato do Sinai, tão conhecido por todo judeu, na cabeça para falarem do último dia. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,16, Paulo vai dizer: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Temos trombeta lá no Sinai? Sim. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Paulo diz, vai ter muito som. O último dia será marcado por um som muito forte, enchendo o universo inteiro. 2 de Pedro 3, versos 7 a 13. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra que os criou, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Pergunto, temos fogo no Sinai? Muito. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Temos som forte, estrondo no Sinai. Temos fogo no Sinai. E os elementos ardendo, diz Pedro, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, tudo vai virar líquido. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Muitos elementos comuns. E o autor aos Hebreus, no capítulo 12, de 18 a 29, vai explicitamente fazer uma conexão de 3 coisas. Diga comigo: Sinai, Calvário e eternidade. O autor aos Hebreus vai dizer que o Sinai é figura do Calvário, tem relação com o Calvário, e o Sinai e o Calvário têm relação com o último dia e com a eternidade. 2 alianças e o desfecho da segunda aliança, que é a eternidade. Hebreus 12, versos 18 a 29. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Esses 4 versos aí falaram do Sinai, do Calvário, da eternidade. Do quê? Será que a igreja estava ouvindo a leitura? Acho que eu vou ler de novo. Esses 4 versos que acabei de ler estavam falando do Sinai, do Calvário ou da eternidade? Do Sinai. Acabamos de ler o texto sobre o Sinai. Exatamente o que o autor aos Hebreus está dizendo. Verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, uma figura de Jerusalém, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Agora preste atenção, lá no final a gente vai voltar nesse ponto. Quando o autor aos Hebreus está dizendo vocês chegaram a, ele não está falando de um simples estar geográfico, mas estar para a comunhão.
Vocês entraram numa realidade com a qual vocês irão comungar. Preste atenção. Chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Nesses nomes aqui citados agora, comungamos com Pai, Filho e Espírito Santo. E o autor aos Hebreus continua: e aos muitos milhares de anjos, para comungarmos. A universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Chegamos ao Calvário. Em Jesus chegamos à eternidade, chegamos ao Calvário, chegamos a algo melhor que o Sinai. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. O texto está falando para nós sobre uma amplitude de movimentação. No último dia não apenas a terra sai do seu lugar, mas os céus são movidos do seu lugar. Até mesmo os céus dos céus, ou o céu dos céus. Verso 27, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Tudo na verdade então vai passar a ser imóvel. Tudo na verdade deixa de ser transitório. Tudo que é transitório vai passar então por uma mudança, uma transmutação, uma glorificação. E é justamente essa ideia que vai aparecer no verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus, diga o nosso Deus, é um fogo consumidor. O fogo de Deus ficará pelo menos 6 dias no alto do monte. E ao 7º dia Moisés é chamado para subir. Depois disso, Moisés desce, retorna para o monte e fica lá 40 dias, quando então recebe as tábuas da lei. Muito provavelmente as tábuas foram escritas em lascas de pedra do próprio Monte Sinai. O texto diz que foram escritas pelo dedo de Deus. Mas o que nós temos aqui, o fogo de Deus no alto do monte por 6 dias, e ao 7º dia Moisés é chamado, o fogo da presença do Senhor santificou aquele monte. Isso é uma figura do último dia. As tábuas que serão entregues a Moisés eram coisa santíssima. Esse mesmo fogo que esteve sobre o Sinai antes da entrega das tábuas da lei virá sobre a terra no último dia para purificar e arrancar dela, eliminar dela tudo aquilo que é impuro. Êxodo 31, verso 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Diga, então, toda a criação será glorificada. Nós vamos voltar ao texto de Pedro no final.
Vamos entender como a fala de Pedro se encaixa nessa realidade. Toda a criação será glorificada, porque sobre ela virá o fogo que antes estava só lá no Sinai. Mas esse fogo de juízo, de purificação, virá na manifestação de Jesus Cristo sobre tudo aquilo que é visível. Agora o detalhe: toda a criação está aguardando a sua glorificação. A glorificação de toda a natureza está sendo esperada. O novo homem glorificado terá um novo universo onde viver. Hoje um salvo a morrer vai para onde? Aleluia, vai para o paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, no jardim fechado. Mas a Bíblia diz, é o que nós vamos ver agora, que o novo homem, ressurreto, glorificado, terá um universo novo onde viver. Não só o homem será glorificado, mas também toda a criação, toda a natureza. A criação, antes de olharmos para alguns textos, ela dará à luz, eu vou usar uma linguagem figurada aqui, ela dará à luz o novo homem. Porque aqueles que estiverem na terra, sobre a terra, serão glorificados quando Cristo voltar, e aqueles que estiverem mortos, a terra dará à luz a eles. O mar dará aos seus mortos, a terra dará aos seus mortos. Todos vão ser ejetados da terra, ressurretos os salvos. Os corpos ressurretos sairão, aspas, do ventre da natureza. A natureza está grávida, entre aspas, de todos os salvos que morrerão, mas um dia ela os dará à luz. Olha só, a criação aguarda com muita expectativa. Estou lendo Romanos 8, de 19 a 23 na Bíblia judaica. Romanos 8, 19 a 23 na Bíblia judaica. A criação aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha para o seu irmão e diga: a nossa glorificação. Que seja revelada a identidade dos filhos, como no alto do monte Jesus se transfigurou e mostrou a sua verdadeira identidade, Filho de Deus. A criação está com uma expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, porque a criação foi submetida à frustração, não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. Entretanto, foi-lhe dada uma esperança segura. Aonde? Único lugar: a cruz. Aleluia! Foi-lhe dada uma esperança segura de que ela também será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade. A natureza ficará livre. Livre do quê? De todos os efeitos decadentes do pecado. A morte, a degeneração, o envelhecimento, a separação, a violência, tudo isso vai desaparecer da natureza. Aleluia. Ela também, verso 21, será libertada da escravidão à decadência e usufruirá a liberdade que acompanha a glória que os filhos de Deus terão. Sabemos que até agora toda a criação geme como se sentisse dores
de parto. Quando é que eles vão sair ressurretos? E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos de Deus, isto é, termos o corpo redimido e libertado. Nós é a natureza, nós é a criação, nós é o universo visível, glorificados. Há profecias inúmeras no Antigo Testamento que falam dessas coisas, inúmeras. Isaías está recheado desses assuntos, referências à glorificação da criação, uma natureza redimida, em que não há mais decadência, em que não há mais efeito nenhum do pecado. Essas profecias do Antigo Testamento podem muito perfeitamente falar da criação glorificada, ainda que alguns digam que essas coisas se refiram a um milênio literal de Cristo na terra. As palavras, por exemplo, que eu vou ler em Isaías 11, concordam perfeitamente com a criação glorificada de Romanos 8, de 19 a 23, uma criação liberta da escravidão e da decadência, tanto quanto os filhos de Deus glorificados o serão. Isaías 11, de 4 a 9, mas julgará o Messias com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Isso acontecerá no último dia. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Amém, queridos? Aleluia! E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide da serpente, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Descanso. Sábado. Aleluia. Nós temos uma figura do Velho Testamento que a Bíblia diz que é eterna, entre outras. E ela é eterna mesmo. Eu quero explicar isso. O sábado. Primeiro, o sábado é instituído por Deus no sétimo dia da criação. Depois, no Deuteronômio, o Senhor diz: vocês celebrarão o sábado, porque vocês foram escravos na terra do Egito, eu os libertei, e vocês irão me cultuar, vocês e os seus servos. Nem vocês, nem os servos de vocês trabalharão. Lembrem-se que vocês foram escravos. Vocês não trabalharão sem parar. Guardem o sábado. Na cruz, nós temos o sábado da salvação. Quando Jesus grita: está com... Deus completou a obra salvífica. Está feito. Mas ainda resta um repouso, um último sábado para o povo de Deus. Falta um. Êxodo 31, 17 diz: esta lei é uma aliança. Êxodo 31, 17. Esta lei é uma aliança perpétua e uma obrigação para o povo de Israel. Será um símbolo eterno. Diga: símbolo eterno.
será um símbolo eterno da aliança que existe entre mim e o povo de Israel, porque também em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e descansou ao 7º. Agora, veja Hebreus 4, versos 4 a 11. Porque em certo lugar, disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Verso 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Ué? O autor aos Hebreus nota uma aparente contradição na fala do Senhor. Qual é a aparente contradição? Deus disse: o 7º dia na contagem da semana, dos dias da semana, será dia de Mas quando o povo está no deserto para entrar em Canaã, mesmo guardando o sábado, mesmo tendo um dia de descanso, Deus diz: esses incrédulos que não creram que eu lhes daria a terra prometida, não entrarão O autor dos Hebreus diz: ué, como se eles descansavam ao 7º dia? Que descanso é esse a respeito do qual Deus está falando? Então ele diz no verso 5: e outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Verso 9: portanto, o autor dos Hebreus descobre, resta ainda um repouso, um Shabat, um sábado para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Diga assim comigo: o céu, o novo céu, a nova terra é o nosso repouso. Falta um repouso, falta um sábado, o nosso 4º sábado. Por isso que o sábado no Antigo Testamento é mesmo um sinal eterno. Ele sinaliza para nós sobre algo que ainda está por vir, o nosso eterno descanso. Nós vimos, e agora vamos nos ater a isso, que a terra, e não apenas os salvos, a criação, a natureza, como Paulo diz aos Romanos, será restaurada, a criação será glorificada. É importantíssimo o texto de Mateus 24, versos 34 e 35 a esse respeito, por causa do grego. Jesus usa o mesmo verbo, tanto para se referir aos homens, quanto para se referir à terra e aos céus. No dizer de Cristo, ambos, diga homens, não, homens, e aqui nós estamos falando dos homens salvos. Diga comigo: céus e terra. Para ambas as realidades, em Mateus 24, versos 34 e 35, Jesus usa o mesmo verbo, parerkomai. Em verdade vos digo, diz o Senhor, que não passará, parerkomai, passará, passar, findar, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os sinais que ele tinha acabado de dizer. O céu e a terra passarão, o mesmo parerkomai, mas as minhas palavras não hão de passar. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quando uma geração passa, morre, ela deixa de existir? Sim ou não? Espíritos morrem? Opa! Vou repetir a pergunta. Quando uma geração passa, ela deixa de existir? Não. Ela só existe de uma outra forma. Ela deixa de existir como era, mas continua a existir de um outro modo.
ela deixa de existir, diríamos, sobre a terra. Então vou entender que os irmãos falaram nessa perspectiva. E passa a existir no outro lugar. As palavras de Cristo passarão. Elas existirão de um outro modo no tempo do fim, diferente do modo como ele falou aqui agora. Elas se cumprirão de modo literal. Não haverá mudança no modo. Elas serão, no tempo do fim, exatamente cumpridas como ditas pelo Senhor. Parercomai, não irão mudar. Não sofrerão qualquer transformação. Um verbo que poderia ser usado aqui, mas não é usado, aparece em Hebreus 8, verso 13, é afanismos. Quando Jesus diz o céu e a terra passarão, se ele usa afanismos, ele estaria dizendo que os céus e a terra desaparecerão, deixarão de existir, irão se esvanecer. Mas ele não usa afanismos, ele prefere usar parercomai. A palavra afanismos fala de destruição ou abolição total. O outro verbo que Jesus usou com frequência é teleió, completar, atingir o alvo, acabar, que aparece lá em João 17:4. O outro verbo ekleipo, findar, falhar, que aparecem em Hebreus 1:12, e eu quero ler Hebreus 1 de 10 a 12 para que a gente entenda alguma coisa aqui. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, continuarás o mesmo em oposição ao que se dirá da criação. Essa é a ideia. Já estou comentando o texto. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto. A palavra aqui é um manto caro, peribolaios, um manto caro. Como um manto os enrolarás e serão mudados a laço, serão mudados de roupa. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. O verbo que eu citei por último, ekleipo, não falharão, não findarão, não terão uma descontinuidade. Jesus não utiliza nenhum desses verbos em Mateus 24. Ele prefere usar não passarão, não passará essa geração, não será mudada essa geração, será esta geração, quando o céu e a terra irão passar, irão mudar a sua existência, continuarão existindo, mas como uma outra coisa. Jesus não usa o verbo extinguir, desvanecer, nenhum dos verbos que ele poderia usar com esse sentido. Pastor, qual a importância disso? Diga, a terra será mudada. Os céus e a terra passarão, falam de uma transformação. Ela não será mais a mesma, nem os céus. Não serão extintos, mas não serão iguais. Não deixarão de existir, mas existirão como uma outra coisa. Então nós voltamos para o texto de 2 de Pedro 3. O dia do Senhor virá como no qual os céus passarão. Agora o verbo aqui é outro. Passarão em fileira. Enfileirados. Com grande estrondo. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão.
Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se liquefarão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Novos céus e nova terra onde habita a justiça serão o nosso novo lar. Esse texto está dizendo para nós que a terra será dissolvida. Ao menos a sua superfície, ao menos aquilo que é visível, será dissolvido pelo fogo da presença de Jesus, porque Ele tem debaixo dos seus pés fogo. Olhando para Mateus 24, versos 29 a 31, as palavras do Senhor então não podem ser vistas de modo simbólico, por causa do parercomai. Não podem ser vistas como passíveis de qualquer mudança, não haverá qualquer mudança. São palavras que se cumprirão à risca, sem qualquer alteração. Mateus 24, 29 a 31. Logo depois da aflição daqueles dias, vamos lá juntos, ó. O que vai acontecer? Literal, hein? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Isso é literal. Será exatamente assim. O universo vai entrar em colapso total. Então, diga então. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande, aleluia, e Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Olha o sinal de novo. Com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, poesia, de uma outra extremidade dos céus. Assim será. Mas aí alguém dirá: pastor, e o que acontecerá com aqueles que estão no paraíso? Ah, meu Deus. E o jardim fechado como fica? Mateus 25, de 31 a 33. A Bíblia diz que no último dia o Senhor Jesus virá em glória, em chamas de fogo que lamberão todo o universo visível, e virá acompanhado de todos os seus santos anjos. Diga todos. Olha para o seu irmão e diga: virão todos os anjos. Se nós olharmos para o Apocalipse, vamos ver que os anjos são milhões de milhões, são trilhões, são muito mais que a população do planeta Terra, são várias populações de vários planetas Terra. O texto diz em Mateus 25, de 31 a 33, que Jesus virá acompanhado de todos os seus anjos. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Está conseguindo imaginar? Meu Deus. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Eu tenho uma suspeita. Eu quero contar a minha suspeita aqui para vocês. Olhando para esse texto, Jesus vindo com todos os seus anjos, eu suspeito que isso seja uma mudança de residência.
Oh, glória. Eu olho para esse texto e tenho a impressão de que o reino ou que os céus estão baixando a terra. Venha o Mas vamos falar de uma outra coisa. João 5, versos 26 a 29. Diga: todos ressuscitarão fisicamente. João 5, de 26 a 29. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que, diga, todos os que estão nos sepulcros. Quem está no sepulcro? Quem está? Morto. E Jesus continua dizendo: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ouvirão a voz do Filho do homem, dele mesmo. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Curiosamente, eu preciso ressaltar uma coisa aqui: em Jesus não existem os conceitos de primeira e segunda ressurreições físicas, como dizem alguns interpretando Apocalipse 20, verso 5. Em Jesus, todos ressurgem fisicamente juntos, só com destinos diferentes. Apocalipse 20, o verso que eu citei está aqui agora, vou ler de 4 a 9. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Daqui a pouco nós vamos ver um verso que dá uma chave interpretativa para o Apocalipse, mas eu quero antecipar uma coisa aqui. O texto fala: e viveram e reinaram com Cristo. Os que estavam mortos e viveram ou reviveram. No dizer de Paulo, isso que acabamos de ler, aqueles que viveram e reinaram com Cristo e que tinham sido degolados pelo testemunho de Jesus, não adoraram a besta, não adoraram sua imagem, não receberam sinal na testa e nas mãos. Isto é um símbolo da igreja que está reinando com Cristo desde a fundação da igreja. A igreja está reinando. Eu não espero um reinado futuro, porque eu já estou com Cristo reinando. Verso 5: mas os outros mortos não reviverão. Eu faço uma pergunta: quem são aqueles que, estando mortos, não reviveram? No dizer de Paulo, aqueles que não renasceram. No dizer do Apocalipse, aqueles que somente participarão da segunda ressurreição. Qual é a segunda ressurreição? A física, porque a primeira é a do Espírito que nasce de novo. Alguém aqui já está ressurreto em Cristo Jesus? Nós lemos Paulo falando sobre isso aos Colossenses.
Se já ressuscitastes com Cristo, vocês já participaram da primeira ressurreição. E olha o que o texto vai dizer. Olha lá. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Ou seja, a ressurreição demarca o fim desta era. A ressurreição física é o fim da era da igreja. Os 1000 anos é o tempo em que Deus está dando oportunidade de salvação. Lembram de 2 de Pedro 3? Senhor, não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. É longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O tempo da tolerância. Apocalipse usa esta linguagem de Pedro agora aqui. Esta é, volta ao texto, verso 5. Esta é a primeira ressurreição. Essa ressalva aqui de João é importantíssima, meus irmãos, porque senão o texto não teria coesão, não teria sentido. João precisa especificar qual é a ressurreição que conduz à salvação. Se ele não fizesse isso, o texto teria uma confusão de conceitos. Ele fecha, ele arremata no verso 6 dizendo: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Pergunto de novo, que morte é esta? É a do corpo? Não. É a do espírito banido da presença de Deus. Segundo aos Tessalonicenses 1, verso 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Volto para o texto do Apocalipse. Mas serão aqueles que participaram da primeira ressurreição, sobre os quais a segunda morte não tem poder, aqueles que deram a sua vida à morte por causa de Cristo e que não receberam a marca da besta. Precisamos lembrar de uma coisa: nesse contexto do Apocalipse, muito evidentemente a besta é mesmo Roma. É Roma. É a Roma que massacrou os cristãos nos primeiros séculos. A grande besta para a qual o Senhor entregou a igreja em sofrimento. João dá uma mensagem de consolo, e essa é a função do Apocalipse. Mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. A igreja que sofre, a igreja que padece perseguição, ainda é a igreja que está reinando. Ela está reinando com Cristo. Agora veja que Apocalipse 1, versos 5 a 6 dizem: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aleluia. Verso 7. E aqui eu preciso contar para vocês uma revelação. E acabando-se os 1000 anos, o tempo da tolerância, o tempo completo da igreja, concordando com 2 de Pedro 3, a era da igreja, acabando-se os 1000 anos, finda a era da igreja, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra, e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. A revelação é a seguinte, talvez você não tenha ouvido isso, eu lembro que eu já contei. Podem parar os instrumentos um pouquinho. 2008, eu e minha esposa estávamos fazendo missões no Paraguai. De madrugada, eu comecei a ver muçulmanos. E eles entravam nas casas dos cristãos, e eles matavam os cristãos, e eles caçavam
principalmente os pastores, e matavam. E eu via mortes com espadas, e aquilo me chamava a atenção no sonho. E à medida que eu ia vendo isso acontecendo, iam mudando os países. Eu via esse processo acontecendo em vários países da terra. Muçulmanos matando cristãos, e era um mar de sangue. E eles se multiplicavam e cresciam em número, muitos, era uma multidão que não dava para contar. E eu vi o exato momento em que aquele exército gigantesco de muçulmanos, eu comecei a chorar no sonho, vendo aquela carnificina. E eu vi aquele exército de muçulmanos indo em direção a Jerusalém. Eles iam para Israel em direção a Jerusalém. E quando aquele exército estava indo para Jerusalém, uma voz soava no céu com uma força enorme. Aquela voz gritava, dizendo: e quando essas coisas acontecerem, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu não sabia, mas eu estava na minha cama, do lado da minha esposa, chorando muito. Fisicamente estava chorando muito, eu não sabia disso, eu estava dormindo. E eu comecei a gritar o que aquela voz gritava. E minha esposa acordou com o meu grito e com o meu choro. Foi assim, meu bem? Eu disse: amor, o que é isso? Meu bem, eu tive um sonho. Mas não foi um sonho. E eu precisei me controlar, porque a cena era extremamente real. Muito real. E como até hoje nós não temos televisão, naquela época nós também não tínhamos TV em casa. Nada. Estávamos fazendo a obra no Paraguai. Né? Nunca que eu ia estar pensando em Islã, nunca. Eu disse: meu bem, eu vi o que vai acontecer, o Senhor me mostrou o futuro. Que fique registrado isso. Eu estava olhando para esse texto aqui. Nós estamos lendo Apocalipse 20, versos 4 a 9. Um exército indo em direção à cidade amada. Anos depois é que estourou na mídia aí esse monte de assassinatos de repórteres, de um monte de gente do Islã. Agora, em 2012, para cá, que essas coisas estão sendo noticiadas. O Senhor falou em 2008, no Paraguai. Meus irmãos, eu oro para que nós sejamos realmente avivados. Para que de algum modo nós sejamos poupados do que está por vir. Mas o Islã crescerá como a areia do mar. Fique você sabendo disso. E alcançará todos os países da terra. Aqueles que não negarem a sua fé, aqueles que se mantiverem fiéis, entrarão no descanso. Aqueles que hoje amarem ao Senhor sobre tudo, estarão prontos para esses dias que virão. Quisera eu poder falar isso para 1 milhão de pessoas, dar esse alerta. Pudera eu. Os crentes que hoje se prepararem com subsídio na palavra, não ignore, nem pense que é capricho do pastor, mensagem longa. Deus está nos dando um lastro. Uma das características desses que estarão de pé, eles foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Amemos a palavra de Deus. Paulo nos explica que no último dia, os que estiverem vivos
não vão sair na frente para se encontrarem com o Senhor, tendo seus corpos glorificados. O Senhor aparecerá em chamas de fogo, purificando a terra. Então diga assim comigo: o Senhor em chamas de fogo. Todos os mortos irão ressuscitar. Os salvos que ressuscitam, que sobem ao encontro de Cristo, e os salvos que estiverem vivos sobem com eles. Os perdidos são banidos da presença de Deus, juntamente com toda a impureza do universo. Ressuscitados e banidos, não haverá mais morte. São feitos ou são dados a nós novos céus e nova terra. Todos os salvos são glorificados e passam a viver num novo universo ou numa nova criação. A cidade de Deus desce, é o que Apocalipse vai dizer, a nova terra. E Deus habita Ele mesmo com os salvos. Todos estarão juntos em perfeita comunhão. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, anjos e homens. Este é o último dia. A ressurreição no último dia, na volta de Cristo, é o fim da morte. Os perdidos ressuscitam, não podem mais morrer. Os salvos agora têm corpos glorificados, não podem mais morrer. Todos, salvos e perdidos, vão viver plenamente com espírito e corpo a salvação eterna ou o castigo eterno. Eu disse que eu iria fazer uma ressalva usando o início do Apocalipse. Eu evitei usar o Apocalipse ao longo dessa mensagem, já que eu queria encontrar textos que falassem da literalidade, de fatos literais sobre o último dia. Eu queria informações literais. O detalhe é que o primeiro verso de Apocalipse nos fala de uma regra interpretativa fundamental de quem estuda o Apocalipse. Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou. Verbo grego semaino. Semaino significa ensinou por meio de símbolos. É simbólico, não é literal. Esse é o primeiro verso do Apocalipse. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A partir daí, nós só podemos olhar com um olhar literalista, ao pé da letra, para aquilo que é explicitamente literal no Apocalipse. O restante é simbólico. Creio que do capítulo 5, depois da introdução, depois das 7 cartas às igrejas da Ásia, do capítulo 5 ao capítulo 20 do Apocalipse, o texto é simbólico. Só a introdução, as cartas, a visão do Cristo glorificado e a conclusão, novos céus e nova terra e a nova Jerusalém, somente esses trechos são literais e por causa disso somente esses trechos foram usados nessa mensagem, na qual eu buscava uma visão literal sobre o dia do fim, os dados literais, eu não queria a simbologia. Está dando para entender? Cuidado com o estudo do Apocalipse. Tem visto várias interpretações totalmente equivocadas, ignorando a primeira regra interpretativa do Apocalipse, que é a simbologia. O símbolo não tem a intenção de falar diretamente sobre o fato, é uma fala indireta sobre um fato. Vamos então para o literal. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olhando para o que vai acontecer com a criação, é relativamente fácil nós visualizarmos o lago de fogo, claro. Toda a matéria corrompida será lançada fora, inclusive o ímpio com seu corpo imortal. Você entende isso? Mas o capítulo 22, assim como esse capítulo 21, fala de palavras fiéis e verdadeiras, de um reino eterno, um reino que jamais passará, que será entregue aos santos do Altíssimo. O capítulo 22, eu quero encerrar com essas palavras, eu peço que você fique de pé. E eu quero que você contemple essas coisas pela fé, porque elas estão escritas para nos inspirarem a tirarmos os nossos olhos apenas aqui e vejamos o que está por vir. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o nome dele estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Amém. Que Deus te abençoe.